Nessa videoaula vamos demonstrar a aplicação do Kisafix Primer 60 SUV. O 60 SUV é um primer base solvente indicado para aplicação sobre EVA, injetado ou moldado em placas, e a grande vantagem dele é que ele elimina a necessidade de aplicação de cura UV ao final do processo, que daria uma melhor resistência de colagem. Os primers convencionais para aplicação sobre EVA exigem a cura UV. O que é isso? É a exposição desse material em um túnel com irradiação UV, justamente para ativar alguns componentes do primer que fazem com que a resistência de colagem seja melhor, que você consiga colar um EVA com adesivo poliuretano. Então o 60 SUV tem essa grande vantagem, não precisa passar cura UV, não precisa dessa irradiação para fazer a resistência de colagem. E qual é a grande vantagem então de não necessitar de cura UV? A cura UV normalmente ela acaba incidindo um calor sobre a peça e também as peças não podem ter uma forma curva que cria uma zona de sombra nessa irradiação. Então quando você não precisa de cura UV, você pode sim fazer uso de peças EVA de diferentes formas, de diferentes composições e espessuras também. Não precisa mais se preocupar com o calor ou com essas zonas de sombra da cura UV. Resumindo, então essa não necessidade de cura UV, que é promovida pelo nosso Primer 60 SUV, dá uma liberdade de design muito maior. Você pode variar formatos e peças diferentes. Em termos de fábrica, a eliminação do túnel UV, da cura UV, também tira custo de processo em função da manutenção da máquina e também tira tempo de processo, eliminando essa etapa. Bom, seguindo as etapas então de uma perfeita colagem, deve-se iniciar o processo limpando os seus substratos. No caso de uma placa ou de uma sola injetada de EVA, o primeiro passo é a limpeza com solvente, com um pano, bico traseiro, invertendo o pano a cada momento. Essa limpeza é necessária para você remover agentes de desmoldante dos processos anteriores ou até mesmo alguma migração que esse teu material pode ter sofrido ao longo do tempo. Nas fábricas, essa limpeza das peças de EVA não necessariamente é feita com um pano com solvente, também pode ser feita por imersão ou por grandes máquinas de lavagem. Depende muito de cada processo, todos são efetivos. Após a limpeza, tanto com água, detergente, enxágue ou até mesmo com solvente, é feita só a secagem do material, com atenção para remover o resíduo de solvente de alguns rouba-pesos que a tua sola pode ter. O 60 SUV pode ser aplicado por imersão, spray ou pincel. Qualquer um dos processos é eficiente. Aqui na demonstração vamos aplicar por pincel, que é a maneira mais prática para a construção de um protótipo. Após a aplicação, vem a etapa de secagem do 60 SUV. Por ser um produto base solvente aplicado por um substrato não poroso, a secagem pode se dar a temperatura ambiente mesmo durante 5 minutos. Após a secagem do 60 SUV, vem a etapa então de aplicação do adesivo final de colagem dessa peça. Esse adesivo é variável de acordo com os processos e com os materiais que a fábrica, que o protótipo de vocês exigem. Recomendamos a utilização de um adesivo Kisafix poliuretano base água nessa colagem para atingir o máximo de desempenho do 60 SUV. Nessa demonstração, vamos aplicar o adesivo poliuretano base água monocomponente da Kinion Kisafix PU 14001 SM3 por pincel, com cuidado de cobrir todas as áreas de colagem e evitar alguns excessos nas algumas zonas com reentrância. Para o processo do cabedal, então, se inicia fazendo o risco da área de colagem, determina a área que a gente vai limpar e vai aplicar o adesivo. Considerando que esse aqui é um cabedal de laminado sintético, a limpeza se dá através de um pano embebido em solvente, no sentido bico traseiro, virando o pano a cada nova aplicação de limpeza. A secagem desse solvente de limpeza é extremamente rápida, porque é um substrato não poroso, então 1 a 2 minutos a temperatura ambiente já é o suficiente. Após a limpeza, então, se aplica o adesivo poliuretano base água também no cabedal para fazer a união com a sola. Aqui, novamente, vamos aplicar o adesivo poliuretano Kisafix PU 14001 SM3 em toda a região de colagem. Aplicação por pincel, tendo o cuidado de cobrir todas as regiões de área de colagem, com especial cuidado nas zonas onde a gente pode ter alguma elevação, alguma costura, algum degrau, para não ter nenhum excesso de adesivo aplicado. Com cabedal e sola aplicado de adesivo, então vamos à etapa de secagem. Aqui a gente demonstra a secagem através de um túnel por 4 minutos a 45 graus centígrados com ventilação de ar. Depois da secagem, então a sola e cabedal vão para a etapa de reativação do filme. Considerando que aqui a gente tem a aplicação do adesivo PU monocomponente, a reativação se dá expondo o filme a 65 ou 70 graus centígrados. Depois que atingiu essa temperatura, é só fazer a união da sola cabedal, bico traseiro, de acordo com o que o modelo solicitar. Depois da união, então, o calçado é posto na prensa
para fazer a união perfeita das partes. E após a prensagem, o calçado está pronto para a revisão final. Dúvidas? Consulte a equipe técnica da Kisafix e sucesso nos seus projetos!